Segundona aí chegou, nova semana, novo ciclo, que seja uma semana abençoada, que seja tudo na presença do Senhor, na alegria, na paz, na saúde. Que o Senhor venha visitar a nossa saúde, visitar a nossa casa, independente da situação, que a gente esteja na presença do Senhor. Se for bom, se for ruim, se for triste, se for alegre, mas que a gente sempre lembre que o Senhor ele está olhando e velando pela nossa vida, cuidando de cada um de nós. Que a gente venha descansar nele, independente de como esteja sendo a situação, né, naquele momento. Então, mas vamos esperar, né, coisas boas. Vamos ter expectativa, esperança de coisas boas essa semana, né, e nas próximas também, em nome de Jesus. E que hoje e nos próximos dias sejam dias maravilhosos, dias plenos, dias revigorantes, que o Senhor venha cada dia renovar nossas forças para a gente enfrentar, se posicionar, né, para a gente tomar posse daquilo que o Senhor tem liberado para nós todos os dias, amém? E hoje a gente chegou ao último capítulo do livro de Mateus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estava aqui anotando algumas coisinhas, né, que eu aprendi, que foram coisas assim que o Senhor me mostrou que eu estava fazendo, ou que eu estava pensando em fazer, e que não era legal. Então, né, veio essa reflexão, né, na minha vida. Aprendi muitas coisas, né, coisas assim que o Espírito Santo me revelou, não na leitura, mas enquanto eu estava fazendo o áudio, o Senhor ia me revelando e me mostrando as coisas, e foi ótimo, maravilhoso, né? Foi assim o agir de Deus, né, na minha vida. Mas o Senhor Jesus foi clareando mais a mente, né? E espero que tenha sido edificante para você também. E que essa leitura não foi só questão de conhecer, de conhecimento técnico, didático, mas foi também, né, uma forma do Senhor. O Senhor me mostrou, né, coisas que eu deveria mudar, coisas que eu deveria começar a fazer. Então, este é o principal objetivo, né, da leitura da palavra. Não é somente a questão didática, de conhecimento, mas é realmente da gente se analisar, se avaliar. E o Senhor, ele sempre vai fazendo isso com amor, com carinho, com gentileza, né, pra gente estar sempre ali amadurecendo, crescendo, se aproximando mais dele, né, sendo mais parecido com ele. Então, esse é o objetivo da leitura. Se você lê, né, a Bíblia e ainda não aconteceu isso, né, então que Deus venha falar ao seu coração, venha visitar a sua alma, né, que você tenha esse coração disciplinável, ensinável, né, que você consiga ver também o que precisa ser mudado em você, né, que é muito fácil a gente ver nos outros, né, mas que a gente também tem essa sensibilidade para a gente ver o que precisa ser mudado em nós, o que precisa ser melhorado, né, e que a gente tenha também a atitude de fazer essas mudanças, de melhorar, e tudo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, que a gente deixe de fazer, é o caminho para a gente alcançar uma vida plena, uma vida em excelência, né? Uma vida que a gente viva a nossa verdadeira essência. Até rimou, né? Então, vamos dar aqui continuidade à nossa leitura. Último capítulo do livro de Mateus, o capítulo 28. Então, pega a sua Bíblia, sua canetinha aí de anotação. Que Deus venha falar ao seu coração, né, que venha ser bastante edificante e renovador. Amém? Então, vamos dar início. Mateus capítulo 28, versículo 1, diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres:
Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, pressurosamente, muita pressa, do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então aqui nessa passagem, a gente vê que Jesus, ele se revelou primeiramente às mulheres, né? E a gente lê aqui, essa passagem, isso aqui aconteceu, foi uma época em que as mulheres ali, elas não tinham muita voz, elas não tinham assim a liberdade de escrever, por exemplo, quando elas escreviam, elas tinham que colocar um pseudônimo, que era um nome que elas criavam, tinha que ser um nome masculino, porque se soubessem que foi uma mulher que escreveu, as pessoas não davam muito crédito, né? Então, quando isso aconteceu, foi nessa situação, né? Foi nesse contexto. As mulheres não tinham crédito, né, para falar de alguma coisa. E o Senhor, ele sempre esteve ali quebrando esses paradigmas, quebrando esses padrões negativos. E a gente viu ao longo, né, do livro de Mateus, né, ele quebrando certos paradigmas que fariseus, né, que esses anciãos, que homens criaram, que na verdade acabam separando as pessoas, né, do real objetivo, né, que é estar em união, que é estar em comunhão, que é respeitar o próximo, que é exercer o amor, né? Então o Senhor, ele vai quebrando esses paradigmas. O Senhor, ele não foi quebrando a lei, né? Ele foi cumprindo a lei e quebrando coisas assim que os homens criaram para enfeitar a lei, né? Que não fazia parte do propósito do Senhor, né? Então muitas pessoas acreditam, né, que o Senhor veio para quebrar a lei. Não, ele veio foi cumprir a lei e quebrar esses, como eu posso dizer a palavra, não eram utensílios, essas coisas adicionais, né, que os homens colocaram. Tá aqui a palavra ponta da língua, mas não sai. Esses acessórios, pronto, essa palavra, né? Que o Senhor, ele criou a lei, mas o homem criou uma espécie de acessórios, né? Coisas adicionais para acrescentar. No fundo foi algo positivo, né? Eles queriam, pelo zelo, né? Criar essas coisas, mas foram coisas que Deus não criou e que, na verdade, exagerando, né? Estavam separando as pessoas, né? E saindo da real essência, né, daquilo que o Senhor tinha colocado. E aí o Senhor, a gente se depara, né? Que o Senhor Jesus, ele vem quebrando com esses paradigmas, dessas coisas, né? E aí as primeiras pessoas que ele se revelou foi para as mulheres. Então, já quebrando esse paradigma, né? Ele se revelou àquelas pessoas, aquela classe das pessoas que não tinham crédito para a sociedade. Então, o Senhor, ele não estava, né? Não tinha essa necessidade de mostrar que de conquistar crédito ou respeito das pessoas, não, né? Ele se revelou justamente aquelas pessoas, né, mais desprezíveis, entre aspas, né, da sociedade, em se tratando de notícia, né, essas coisas assim, para realmente mostrar que o poder é dele, né, e não importa quem ele use, pode ser o menor, né, da sociedade, mas o seu poder excede, né, o seu poder ultrapassa, rompe, né, com essas barreiras, né? Então não importa para quem ele se revele, pode ser para uma criancinha, pode ser para uma pessoa que as pessoas não dão muito valor pelo que ela fala, mas não é a pessoa, né, que vai mostrar o poder de Deus, mas o próprio poder de Deus fala por si só. E aí a gente vê, né, que o Senhor, ele se revela a essas mulheres. E aí depois em outro livro que a gente vê também, que é de Mateus, ele não detalha muitas coisas. Elas vão contar, né, para os discípulos, e aí eles vão, né, ver com os próprios olhos, né? Então mostra um pouco isso, né, que acontecia. As mulheres falavam, mas os homens não acreditavam muito.
Então vamos seguindo aqui em frente. Versículo 10. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia, e lá me verão. Versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Então, aconteceu aquilo, né? O anjo apareceu, aquela pedra foi removida, Jesus ressuscitou. Os guardas desmaiaram, né? Ficaram com muito temor e acabaram desmaiando. E aí eles viram, né, que não estava mais lá, né, Jesus. Eles foram dizer para os principais sacerdotes. Aí o sacerdote disse que eles espalhassem, né, deram muito dinheiro para os soldados, disse para eles espalharem que o corpo foi furtado, né, que foram lá os discípulos e tiraram o corpo de Jesus. E aí, se o governador visse, né, que era Pilatos, ele ia manter, os príncipes sacerdotes iriam manter esses soldados em segurança, para eles não serem punidos, né, porque ele estava ali para manter em segurança. E aí acabou o que aconteceu, né? O sepulcro foi aberto, eles desmaiaram, né? Então eles poderiam ser punidos de alguma forma, até mesmo por estar em conluio, né, com essas coisas, né? Porque Pilatos, ele sabia que ali era uma pessoa inocente. Então, para abafar o caso, né, abafar a situação, eles tentaram espalhar isso, né, para as pessoas não acreditarem. E até hoje, muitos judeus não creem, né, que Jesus ressuscitou. E aí, vamos aqui a algumas reflexões, né? Se Jesus, vamos supor que eles tenham furtado, né, Jesus lá, o sepulcro tem aberto. Primeiro que a pedra era super pesada, né? E aí, se eles tivessem ido furtar Jesus, primeiro que teria tido ali algum embate, né, entre os soldados, eles teriam ali tido alguma batalha, alguma luta física armada para poder abrir. Não teve isso, né? Os soldados desmaiaram. Né? Naquela época, eu acredito que, não sei se existia sonífero, mas acho que eles não iam fazer isso, né? Teria que ser assim, uma coisa muito, né? Mas para poder entrar ali, para eles furtarem Jesus, eles teriam que ter tido ali algum embate com os soldados, né? E a gente viu que não teve. Né? Os soldados, eles desmaiaram. Mas vamos supor que eles tivessem tido esse embate e tivessem furtado o corpo de Jesus. Agora me diga uma coisa. Você ia defender, até mesmo com a sua própria vida, o evangelho de alguém que você foi furtar o corpo, que disse que ia ressuscitar e não ressuscitou? Não, né? Você não ia fazer isso. Você não ia continuar com essa farsa, né? Então, a gente vê depois que os discípulos, todos eles sofreram muitas perseguições, e todos eles, com exceção de João, que foi para a ilha de Patmos, mas também sofreu muito lá. Mas os outros foram mortos, né? E eles foram até o fim, defendendo o evangelho. E não só eles, né? Eles foram os primeiros. Inclusive, Estevão foi o primeiro mártir, né? Que a gente vê em Atos, né? Pessoas que deram a sua própria vida para defender, né, o evangelho, defender a causa, né? Defender o Novo Testamento, defender essa nova aliança, defender a graça, né? Então, não somente essas pessoas, né, que a gente vê aqui na Bíblia, mas a gente vê ao longo da história, né, quando a gente vai ver, estudar a Reforma Protestante, a pré-reforma protestante, né, algumas pessoas, os pré-reformadores, aí teve os reformadores depois de Lutero, muitas pessoas que foram perseguidas, foram ridicularizadas, foram crucificadas, né? Quando a gente estuda, você acha que realmente, se tivessem feito isso, se tivessem furtado o corpo de Jesus, né, você acha que realmente esse evangelho teria ganhado essa proporção que ela tem ganhado hoje? Né? Então a gente vê que
mesmo que tenham colocado, né, mentiras, farsas, né, tenham colocado falso testemunho, né, inventado as coisas, mas você vê que o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele rompe com essas coisas, né? Porque ele mesmo se testifica, né? A gente vê que a Bíblia mesmo, ela foi escrita em diferentes épocas, né? E aí está sempre ali ligada, né? Uma coisa vai ligando à outra, como se uma pessoa só estivesse escrito aquilo. Então é algo realmente sobrenatural. É algo que o homem não consegue fazer sozinho isso. É algo realmente que vem de Deus. O homem não tem a capacidade, não tem sabedoria suficiente para fazer a ordem cronológica, a ordem dos fatos, coisas do Novo Testamento que são ligadas com coisas do Velho Testamento, coisas de épocas diferentes. Então, tudo isso a gente vê que é Deus, né? Então, eles tentaram abafar de alguma forma, né, o que Deus fez, a ressurreição do Senhor, mas o próprio Deus, ele se revelava às pessoas, as pessoas sentiam, era uma coisa diferente. Quando ele se revelava, a gente vai ver livro de Atos, livro de Atos não, em outro livro, né, dos evangelhos, acho que foi de Atos mesmo, não estou lembrada agora, né, o pessoal, os discípulos andando, né, no caminho de Emaús e eles sentem algo diferente. Então, o Senhor não é só questão de falar, né? Mas a gente sente, é algo no nosso interior. Né? O Senhor, ele vai testificando no nosso interior, o Espírito testifica, né? A gente sente, porque cada um de nós, a gente tem uma pequena partícula, né, de Deus, que é o Espírito. Então, quando o Espírito, ele entra em contato com o Espírito de Deus, é como se acendesse assim, uma luzinha dentro de nós, né? Então, não importa, né, o que falarem, não importa o que inventarem, não importa se o mundo tá do jeito que estão tentando distorcer todas as coisas, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele testifica, o Espírito Santo de Deus, ele rompe, né? O Espírito de Deus, ele ativa dentro de nós, né, a verdade, o amor, né? Então não adianta. Estou continuando aqui, né? Então, essa hipótese, né? Analisando, né? Vamos supor que tenha acontecido isso, né? Não faz sentido tantas pessoas terem morrido, até hoje, né? Acontece isso, serem perseguidas a troco de quê? A troco de uma mentira? Então não faz sentido, né? Isso. Então tudo isso aconteceu, né? Verdadeiramente, como tem dito aqui, né, na palavra do Senhor. E mais uma coisa, né? Jesus, ninguém encontrou o corpo de Jesus, né? E diferente dos outros, como Jacó, Raquel, Lia, até mesmo Maria, esses outros profetas também, né? Maomé, todos esses outros aí, dessas outras religiões, têm os túmulos, né? As pessoas visitam os túmulos, né? E dependendo de outras religiões, tem lá, né, ficam venerando aquela pessoa morta que está ali, né? E Jesus não, a gente sabe que ele reviveu. Você não encontra, né, o túmulo de Jesus. Você encontra lá um túmulo lá em Jerusalém que diz que pode ter sido de Jesus, mas você entra lá dentro, lá não tem nada, né? O túmulo está vazio, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Nos outros não. Se você for abrir, o túmulo está lá, os restos mortais, né? Mas do Senhor Jesus você não encontra, porque ele ressuscitou, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, e assim também acontecerá conosco. Só tem outro profeta também que não encontraram, que foi de Moisés, né, que a gente vê na palavra do Senhor, que Moisés ele faleceu, e a gente vê em outro livro, se não me engano, o livro de Hebreus. Eu sou horrível para lembrar coisa de livro, eu lembro mais da história, né? E aí o anjo do Senhor levou o corpo de Moisés, né, e escondeu e enterrou em algum outro lugar. Mas a gente viu que na palavra ele não ressuscitou, ele foi morto e foi enterrado em outro lugar. E eu creio que isso aconteceu, sabe por quê? Porque a gente vê que o povo judeu, ele tem essa pegada muito de idolatria, a gente vê na palavra do Senhor. Eu já tive a oportunidade de ir lá, e até mesmo os cristãos de lá, eles são muito mais voltados para o catolicismo. Então a gente vê lá que o pessoal que cuida de algumas coisas lá que a gente visita são os católicos, né? Poucos são
os crentes evangélicos, né, que a gente, acho que não tem assim um evangélico cuidando dessas coisas assim que a gente visita lá, não, tudo é católico, né? E eles têm, quando eles se convertem, boa parte deles, né, que se converte ao cristianismo, eles seguem o catolicismo, porque eles têm muito esse negócio de querer essas coisas de idolatria, né? Então, eu acredito que o Senhor já fez isso para eles não... Eles já têm esse grande respeito por Moisés, né? Que é a lei, né, do Senhor. Imagine se eles tivessem o túmulo de Moisés, né? Lá, então ia ser assim, eu acho que eles iam fazer um templo lá em cima do túmulo de Moisés, igual fizeram com o templo lá, porque lá em Jerusalém tem um local, tem 2 locais que eles dizem que podem ter sido o local que Jesus foi sepultado. Aí tem lá o Santo Sepulcro, né, que fizeram lá uma catedral enorme, e lá tem, se não me engano, lá tem o túmulo de Maria, e tem lá outro túmulo, né, que eles tipo dizem lá que foi o local, né, que Jesus foi sepultado, não sei o que. Eu perdi a oportunidade de ter ido lá, porque quando eu tava lá, as pessoas foram lá, só que eu não fui, né? Eu fiquei numa lojinha que tava lá, porque eu não queria, porque eu sabia que aquilo ali não era verdade. Mas depois eu fiquei pensando assim, eu deveria ter ido só pra mim ver como era, né? Me arrependi de não ter ido depois. Mas eu fui no outro, né, que é no Jardim não sei de que lá, Jardim do Túmulo, acho que é o nome. Que aí tem tipo um local lá que é como se, provavelmente pode ter sido lá, mas pode também não ter sido, né? Porque eles dizem lá que tem as características, né, que era uma sepultura de alguém, de um rico, né, da época, e Jesus ele foi sepultado na sepultura de um rico, né, que foi José de Arimateia, e tem lá umas características, né, que pode ser de Jesus. E aí tem lá a pedra, né, bem legal. Aí ali é mais parecido com a forma que Jesus foi sepultado, no lugar que Jesus foi sepultado, né. E aí tem essa catedral lá, né, aí tem lá Maria, e o pessoal sabe que lá tá os restos mortais dela, e tem toda aquela idolatria, né. Eu acredito que se Moisés tivesse sido enterrado no local, né, que eles conheciam, eles também iam fazer isso, né. Ia fazer todo... talvez até nem acreditasse assim, não sei, né. Ia fazer lá umas coisas, né, Deus sabe todas as coisas, né. Mas com certeza eles iam fazer algo que não era para fazer, por isso que o Senhor escondeu. Lá tem um túmulo também de Abraão, mas eu acho que não é em Jerusalém, eu acho que não sei se é em Jordânia. Eu vou colocar no grupo, quem tiver no grupo eu vou colocar, né? Eu vou pesquisar o local. Eu sei que tem um túmulo de Jacó, tem de Raquel e Lia. Aí eu vou colocar do Santo Sepulcro também, e vou procurar também de Abraão, se não me engano, não sei se tem, eu vou procurar. Vou colocar lá. Então, continuando aqui, né, pra gente terminar, já terminando, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui, mais uma vez, né, Mateus não falou o nome, mas tem outro livro que diz quem foi. Versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, esse versículo 19, a primeira vez que eu fui congregar numa igreja evangélica, eu era de uma igreja batista, e eu não participava muito porque eu ia para a faculdade, aí eu ia só algum final de semana no mês, né, e não aprofundava muito, não participava muito da escola bíblica, né. Eu não tenho muitas lembranças na escola bíblica, eu só tenho uma lembrança de uma escola bíblica que eu fui, da igreja que eu congregava, do pastor falando mal das outras igrejas. É uma das coisas que eu me lembro que eu não gostei de ouvir, né. Eu não gosto disso, né. Você não precisa falar mal dos outros para mostrar que tem razão, isso é coisa de gente prepotente. Mas depois que eu entrei na outra igreja que eu tô hoje, né, congregando hoje,
E aí tinha os estudos aqui pertinho, eu participava, né? Até hoje eu tenho participado das atividades. Teve um momento, né, que eu esfriei um pouquinho nessa pandemia, né? Eu desacostumei a ir para a igreja, mas Deus, ele me renovou, né? Restaurou o primeiro amor e eu tenho participado. Eu tenho visto a importância, né, de estarmos ali participando em comunhão. Então foi depois que eu entrei nessa igreja que eu congrego hoje, que eu comecei que eu tinha muita vontade também de servir ao Senhor. Então eu comecei a ensinei as crianças, ensinei adolescentes. E aí teve a oportunidade também de ensinar os adultos por um tempo. E tinha uns estudos, né, que o irmão vinha, dava estudos pra gente. Eu gostava muito, assim, gostei muito de estudar a palavra do Senhor. Então, eu comecei a me aprofundar mais, né, na palavra do Senhor. E aí, nossa igreja, a gente crê na unicidade, né? E quando eu era da primeira igreja, eu nem sabia que existia isso, né? Essas diferenças. Hoje eu sei que existem unicistas, trinitarianos. Existem pessoas que respeitam o sábado, pessoas que não respeitam o sábado. Tem várias coisas aí, várias vertentes aí na igreja evangélica, né? Então vai depender da interpretação de cada um. Sobre a questão do batismo, né, existe o batismo Pai, no Filho e Espírito Santo, que é os títulos, né, de Deus, que Deus, ele é tanto Pai, como ele também se manifestou como Filho, também ele se manifesta como Espírito Santo, né? E existe o batismo em nome de Jesus. Então os unicistas, nós nos batizamos em nome de Jesus. E os trinitarianos é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está falando, Trindade, né, 3. Então eu não vou entrar muito nesse estudo, né, nessa questão, porque senão já seria um novo estudo, um novo áudio, né? São muitas coisas, muitos aspectos, mas aqui essa passagem, no original dela, ela não é no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Ela foi modificada e já tem até um documento, né, que lá o Papa, não sei de que lá, falou, né, que foi modificado mesmo. E no original, quando a pessoa vai ver, não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Jesus falando assim: ide batizando em meu nome, né? Então a gente vê também que só tem essa passagem, né, que fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No resto da Bíblia toda, principalmente em Atos, né, que a gente vê a igreja primitiva, né, a primeira atividade da igreja do Senhor, as primeiras atividades, os batismos era sempre em nome de Jesus, né? Então não tem como contestar, né? Não tem como dizer que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê ao longo da Bíblia que todos os batismos foram em nome de Jesus, né? Só tem essa passagem que ainda diz que foi modificado, né? Mas ainda tem pessoas que são batizadas, né, nos títulos. Eu creio que essas pessoas, se elas falecerem, né, batizadas assim, eu creio que Deus sabe, né, do coração da pessoa, é uma forma representativa, mas não é a forma correta, não é a forma bíblica, verdadeiramente, né, de batizar, né? Então, eu me batizei primeiro, né, me molhei na igreja católica quando eu era criança, adolescente. Depois, quando eu fui para a primeira igreja que eu fui, na igreja batista, fui nos títulos. E quando eu me congreguei, comecei a congregar na igreja que eu congrego hoje, comunicista, e me batizei novamente, né, para fazer bem direitinho, né, em nome de Jesus. Então eu senti essa vontade, essa necessidade. Tem pessoas que vão para a igreja, já foram batizadas nos títulos e não querem ser batizadas de novo, né, acham que tá ok esse batismo, então tudo bem. Quando eu fui tem gente que leva muito a sério assim a questão, eu me batizei uma vez, não posso batizar mais porque senão, né. E quando eu fui para Israel, tinha pessoas que já eram batizadas e estavam se batizando de novo porque queriam sentir aquela mesma sensação de estar ali no Rio Jordão, sendo que nem foi ali naquela parte do Rio Jordão, foi outra parte, mas enfim, né, é uma questão representativa. Eu não fui porque eu já fui batizada 3 vezes, né, aí de novo, né, e também porque eu não estava querendo me molhar, eu estava tirando foto, estava de boas lá, né, mas só Deus sabe, né? Todas as coisas a gente tem que ver, tem que tentar praticar o que está na palavra do Senhor, né? Se a pessoa vai ser salva ou não vai ser salva. Tem gente que fica dizendo, fulano não vai ser salvo, fulano vai... Só Deus sabe, né? A nosso dever aqui é a gente fazer o que tem na palavra do Senhor, né? Então que Deus venha cada vez mais tocando aí no nosso exterior, nos aconselhando,
Lá vai eu esquecendo uma palavra. É aquilo que só o Espírito Santo faz, que é... Ai, meu Deus, esqueci de uma palavra. Nos convencendo, pronto. Né? Que o Espírito Santo do Senhor vá nos convencendo, né? Vá nos orientando e que a gente venha, né, se aprofundar na palavra do Senhor. Amém? Então esse foi o livro de Mateus, foi muito edificante para mim, né? O Senhor me mostrou algumas coisas novas, para honra e glória do Senhor. Estou tão feliz, né? Eu sei que é um projeto assim que quase ninguém escuta, mas só se ninguém escutar isso, mas só pela experiência que o Senhor está me dando, pelas coisas que o Senhor tem falado no meu coração, já valeu a pena, né? E isso é o que me motiva, né? Não é curtidas, não é número de seguidores, número de inscritos, não, né? Mas é esse momento aqui, de eu estar aqui, né? Lendo, de estar falando, né? Tudo isso aqui é me edificando, né? Para a glória do Senhor, eu já agradeço muito ao Senhor por isso. Então, Deus abençoe a sua vida, que tenha sido uma leitura edificante, que tenha aberto mais a sua mente, tenha tocado no seu coração. E até a próxima, até o próximo livro, o livro de Marcos, em nome de Jesus. Então, até a próxima.